Fala galera, aqui é a Ingrid da Catequese Cristo Rei e hoje eu vim trazer para vocês uma sugestão de atividade diferente do que a gente trabalha aqui. É uma contação de história que serve tanto para contar para as crianças em casa quanto para as crianças na catequese. A chamada Formiguinha e a Neve. É um conto, uma lenda antiga que foi recontada nesse livro por João de Barros, chamado Braguinha, e foi ilustrada por Rogério Borges. É um livrinho maravilhoso que eu era apaixonada na minha infância, assim, reli diversas vezes, pegava de novo na biblioteca para reler. Achei ele agora na internet e comprei. E é uma ótima sugestão. Eu vou contar a história aqui para vocês não vão precisar dele para contar a história para criança, basta vocês entrarem na cena, simularem a voz dos personagens que as crianças vão amar, tá bom? A história é bem assim. Um dia a formiguinha foi trabalhar, num dia de inverno, quando de repente cai um floquinho de neve na perna dela e plim! E a formiguinha, assustada, percebendo que se ela ficar ali muito tempo ela pode acabar morrendo de frio, ela vira pro sol e fala: "Oh sol, tu és tão forte, derrete a neve e desprende o meu pezinho." E o sol, por sua vez, fala bem assim: "Mais forte do que eu é o muro que me tapa." E a formiguinha vira-se para o muro e fala: "Oh sol, tu és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho." E o muro, por sua vez, falou: "Mais forte do que eu é o rato que me rói." E a formiguinha vê um rato passando apressado e fala: "Oh rato, tu és tão forte, que tapa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho." E o rato, que ia fugindo também do frio, falou: "Mais forte do que eu é o gato que me come." E a formiguinha, cansada, pediu ao gato que passava por ali: "Oh gato, tu és tão forte que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho." E o gato, com muita preguiça, falou para a formiguinha: "Mais forte do que eu é o cão que me persegue." Aflita e chorosa, a formiguinha suplicou para o cão: "Oh cão, tu és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho." E o cão, que ia correndo atrás de uma raposa, respondeu de longe: "Mais forte do que eu é o homem que me bate." Quase sem forças, a formiguinha avista o homem de longe e pede: "Oh homem, tu és tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho." E o homem, sempre preocupado com o seu trabalho, respondeu apenas: "Mais forte do que eu é a morte que me mata." Pula de medo, olhando a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou: "Oh morte, tu és tão forte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho." E a morte impassível respondeu: "Mais forte do que eu é o Deus que me governa." E lá se foi a morte. Quase morrendo, a formiguinha reuniu as forças que tinha e suplicou baixinho a Deus: "Oh Deus, tu és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que persegue o cão, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho." E Deus, então, que ouve todas as preces, sorriu, estendeu a mão por cima das montanhas e ordenou que viesse a primavera. No mesmo instante, no seu carro vermelho de veludo e ouro, a primavera desceu sobre a terra, enchendo de flores os campos e enchendo de luz os caminhos. E vendo a formiguinha quase morta, gelada pelo frio, tomou-a carinhosamente entre as mãos, levou para o seu reino encantado, onde não há inverno, onde o sol brilha sempre, onde os campos estão cobertos de flores. Então essa é a história da formiguinha. Dá pra gente brincar muito com as vozes, com a forma como os personagens estão, e as crianças enchem os olhinhos e vão pedir para vocês contarem várias vezes. Pelo menos foi assim comigo, essa experiência pessoal.
Eu vou dar esse livro aqui para minha sobrinha, espero que ela aproveite tanto quanto eu. E ele, assim, é um exemplo formidável das coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente coloca toda a nossa fé no trabalho que a gente está fazendo na escola, no nosso trabalho, agora falando como catequista, a gente põe a nossa fé no marido, na esposa, a gente põe a nossa fé no pai, na mãe, no colega do trabalho, no amigo. E claro que a gente tem que participar e perceber tudo isso na nossa vida. Deus não quer que a gente viva em outro mundo que não este que Ele nos colocou, mas que a gente nunca perceba, a gente nunca deixe de perceber que aquele que olha por nós, que aquele que está por nós, que aquele que tem o poder maior é o nosso Senhor. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário e até mais.